Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal Darley Christian, o confeiteiro. Muito prazer, né? Tô muito feliz de você estar assistindo esse meu primeiro vídeo no YouTube, né? Tô embarcando nessa jornada e vou me apresentar rapidinho para vocês, tá bom? Meu nome é Darley Christian, tenho 29 anos, sou casado, pai de duas menininhas, né? Trabalho com confeitaria desde 2019. Então, já fiz diversos tipos de bolo, já fiz bolo de andar, bolo retangular, bolo no formato de coração, né? Diversos temas, diversas decorações, né? Trabalhei já com delivery também, na época da Uber Eats, no iFood, né? Delivery próprio. E hoje eu estou embarcando nessa jornada de fazer vídeos, né? No YouTube, conteúdos legais para vocês. E meu intuito é ajudar você que está iniciando na confeitaria, né? Você que precisa de um esclarecimento, precisa enxergar, né? Por onde começar, como fazer, né? Fica tranquilo que no começo é assim mesmo, só que trabalhar com confeitaria é prática, tá bom? Então pratica bastante, se esforça, assiste bastante vídeo, estuda bastante, que os resultados vêm, tá bom? Então seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu tô decorando um bolo de 2 quilos, tá bom? É um bolo simples, não tem tema, não tem topo, né? Não é temático o bolo, mas ficou bem legal. Fiz umas rosetas, né? Escrevi o nome também da pessoa em cima do bolo, do aniversariante. Escrevi feliz aniversário. Então fiz uma técnica de espatulagem. Assistem o vídeo aí que vocês vão gostar, tá bom? Bora lá pessoal, esse daqui ó, é um bolo de 2 quilos, massa branca, com recheio de doce de leite e ameixas, né? Eu prensei ele, tava no freezer, tá vendo? Pra dar uma geladinha para pegar a estruturação. São 2 camadas de recheio e 3 de massa. O que eu vou fazer agora? Vou começar com o chantilly. Eu passo uma leve camada de chantilly. Por quê, pessoal? Porque o chantilly, quando eu passo aqui, ele solta o farelo do bolo, né? Então é sempre bom a gente poder passar uma camadinha fina antes, né? Não precisa exagerar para não ficar uma massa um bolo com muito chantilly, né? Passo uma camada fina só para grudar os farelozinhos no bolo. E aí quando a gente for passar a espátula para fazer a decoração no bolo, os farelos não vão soltar, né? Aí o seu bolo não vai ficar com aquele aspecto que tem massa no chantilly, né? Então já passei em volta, tá vendo? Que é uma camada fina. Não preciso de muito detalhe, não preciso de ter muito cuidado nessa parte agora, né? O cuidado maior vai ser na hora da decoração. Então o que eu tô fazendo agora? Vou passar em cima para selar também os farelos na parte de cima, tá bom? Esse bolo vai ser um bolo lilás, né? A cliente falou assim que ela não tem muito detalhes assim para a decoração do bolo. Ela falou que pode ficar por minha conta, mas ela gosta de lilás. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um bolo lilás, vou fazer uns detalhes com bico e vou escrever Feliz Aniversário Bia, que o nome da cliente é Bia. Vou pegar agora os corantes para atingir o chantilly, tá bom? Vou usar um pouquinho de corante rosa e azul para fazer a cor lilás, tá bom? Então vou preparar aqui para vocês verem como é que eu faço.
Vou pegar um pouco de chantilly aqui, ó. Vou pegar uma quantidade que não sobe, né? Que não sobe muito. Ó, aqui tá o chantilly. Agora eu vou colocar o corante rosa. Acho que nem aberto tá ainda. Vou abrir agora. É novo esse corante, eu não usei ainda, tô usando agora. Vou colocar aqui. Vou misturar ele. E aí eu vou vir com o corante azul para dar cor lilás, tá bom? Por enquanto tá assim, ó. Agora eu vou colocar um pouquinho. Não precisa exagerar para que a gente precisa chegar no ponto da cor certa que a gente quer, né? Então vou colocando aos poucos para a gente ver que tom que a gente vai conseguir chegar aqui. Vou colocar mais um pouquinho. Tô colocando gotinhas só, tá? São só pequenas gotinhas. Vou misturar bem. E aí, ó, deu um aspecto de lilás, tá vendo? Nessa parte aqui, ó, a gente pode misturar bastante, tá bom? Pode mexer, não tenha medo de deixar o seu chantilly mole, porque se você deixou ele no ponto certo, você pode mexer bem ele, que você mexendo você está hidratando ele, né? Eu vou colocar ainda um pouquinho de leite condensado para deixar ele mais hidratado. O que eu uso para hidratar o leite condensado? Eu uso creme de leite, ou leite condensado, ou creme culinário, tá bom? Hoje eu tô com leite condensado aqui, eu vou usar o leite condensado, ó. Vai ficar uma cor lilás bem legal. Então é nessa cor que eu vou passar no bolo. Agora eu vou hidratar ele só um pouquinho com um pouquinho de leite condensado aqui, ó. E esse bolo é pra hoje, tá bom? Hoje é sábado. Aí, ó. Já tá bem hidratadinho, já tá legal o jeito que tá aqui. Agora eu vou colocar aqui no saco de confeitar, tá bom? Pra passar no bolo, eu uso dois bicos. Eu uso esse branquinho, que esse é de plástico, e eu tenho um outro também, que é de alumínio, que seria esse aqui, ó. Esse aqui é o outro. Eu utilizo esses dois para passar no bolo. Eu dou uma apertadinha aqui, ó, para tirar o ar, tá bom? E ficou uma cor bem legal. Agora eu vou começar a passar no bolo. Nessa parte também é muito importante a gente fixar, né, a bordinha do bico no bolo e apertando na mesma consistência, né? Tá vendo que eu não tô fazendo nada, ó? Eu apenas dei uma leve rodadinha na bailarina, ó. Fixei aqui no bolo, ó, apertei, rodei a bailarina, ó, e deixo ela fazer o serviço dela. Eu deixo bem juntinho, né? Algumas vezes eu deixo um pouquinho espaçado também entre um e o outro, tá vendo? Mas fazendo nesse formato é perigoso
É perigoso entrar ar quando você for espatular ele, né? Mas aí se faz bolha de ar, não tem problema que a gente consegue corrigir, né? E depois que a gente passa a espátula, eu sempre verifico, né? Eu dou uma rodadinha na bailarina, presto bastante atenção no bolo para ver se não ficou nenhuma bolha de ar. Porque se fica, ele já mostra na mesma hora pra gente, né? Algumas vezes aparece depois, mas a maioria das vezes já aparece assim que você finaliza o bolo, né? E aí se você consegue ver antes, aí dá pra você corrigir, né? A quantidade de chantilly que eu fiz aqui na cor lilás não foi suficiente, né? Para fazer os detalhes, porque eu vou fazer detalhes em bico ainda, então eu vou tingir mais daqui a pouquinho, né? Provavelmente não vai ficar a mesma cor, mas não tem problema, sabe por quê? Porque vai ser para fazer os detalhes, né? Então não precisa estar no mesmo tom, né? De cor. Agora eu venho com essa espátula, tá vendo? Ó? Com essa espátula eu venho alisando a parte de cima do chantilly. Eu espalho ele todinho. E depois eu venho só dando uma leve alisada. Porque aqui eu não finalizei ainda essa parte de cima, né? Eu vou passar a espátula agora embaixo, tá bom? Eu vou utilizar essa espátula aqui, ó. Vou utilizar essa espátula, tá vendo? Eu vou usar essa parte aqui, ó. Eu fixo no bolo, tá vendo? Deixo bem retinho, não pressiono muito, eu só venho rodando. Olha, vou tirar o excesso da espátula. E agora eu venho com outra espátula branca, lisa, apenas para fazer as quinas, né? As quinas do bolo. Eu venho aqui com essa espátula, eu limpo, né? E eu venho corrigindo aqui, ó. Tiro sempre o excesso da espátula, tá bom? E venho finalizando as quinas. Aqui, gente, com bastante delicadeza, mão leve, tá bom? Eu sei que quem tá começando treme um pouquinho, mas não tem problema. Sempre manter a mão fixa, firme, né? O que eu vou fazer aqui? Vou fazer um aspiral em cima, tá bom? Eu venho na parte onde foi o final da espátula, que tá vendo que ficou a marquinha aqui, ó, do bolo? Aí eu venho, essa vai ser a parte de trás do bolo. Aí eu venho aqui, ó, só fazendo um aspiral. Prontinho. Finalizei essa parte de cima. Por enquanto, o bolo está assim, ó. O que eu iria fazer agora? Vou limpar as bordas. Aí vou tingir mais um pouquinho de corante e vou
fazer os detalhes em bicos, tá bom? Pego Normalmente eu uso aquele paninho multiuso, sabe? Mas essa semana eu não passei lá onde eu gosto de comprar. E aí então eu tô utilizando papel guardanapo, tá bom? Inclusive esse guardanapo aqui é muito bom. Ele é dupla folha, né? Então não rasga fácil, dá pra gente limpar bem, né? Nos atende bastante. E o custo também é muito bom, né? Ele é um rolo grande, dura aí bastante. Aí, pessoal, venho limpando aqui a borda, tá vendo? Essa parte também é muito importante, pessoal, porque uma que mostra a sua higiene, né? E outra que também é detalhe do bolo, viu? Porque se a parte de baixo do bolo não fica bem limpinha, bem legal, o bolo não fica com um aspecto muito bonito, né? Então essa parte aqui também a gente tem que ser bem atencioso para poder entregar para os nossos clientes um bolo legal, um bolo bonito, um bolo que chama atenção, né? Porque, pessoal, na festa ali tá o seu trabalho ali exposto. Então você tá no jogo. Você tem mais chances de outros pais que estão nessa festa, né? Verem o bolo, gostar do sabor e também pedir indicação. Então é muito importante a gente se dedicar a todos os bolos para entregar o melhor que a gente pode, porque às vezes pode ser um bolo simples, né? Uma festa pequena, uma festa de poucos convidados, né? Mas você tá ali expondo o seu trabalho, né? Ó, eu coloquei um pouquinho de chantilly e ficou um pouquinho mais claro, tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Vou colocar só um pouquinho de corante rosa. Ó, um pinguinho só de corante rosa e um pinguinho de corante azul. Aí eu vou misturar para ficar uma corzinha mais escura, tá bom? Lembrando que esse bolo não tem nenhum tema específico, né? Não tem topo, não é temático. Mas a cliente gosta de lilás, pediu para eu fazer alguns detalhes de rosas, né? Com bico, e ela pediu para escrever o nome dela, né? Então eu vou escrever Feliz Aniversário Bia e vou fazer alguns detalhes em bico, tá bom? Agora, ó, eu vou tirar esse bico aqui, né? Eu vou colocar... Eu vou usar esse aqui, ó. Eu vou fazer umas rosas agora, né? Mas antes disso, eu acho que eu já vou fazer a borda. Ó, eu já vou fazer a borda com esse bico aqui, ó. Que é um biquinho que também tem formato de pitanga, né? Umas pitanguinhas. Aí que eu vou fazer? Eu vou fazer a borda de baixo e a borda de cima já. Aí eu venho com umas rosas e vou deixar um espacinho para eu poder escrever no bolo, tá bom? Então vamos lá. Vou começar a fazer as bordinhas de baixo, né? Sempre eu começo pela parte final que passei a espátula, porque fica a marcação, né? Aí eu venho aqui, ó.
vou pressionando, né? Eu pressiono e puxo, pressiono e puxo. Essa parte de baixo já finalizei. Agora eu vou fazendo em cima, né? Procura onde está o final aqui da espátula, que vai ser a parte de trás do bolo, né? E venho só aí. Legal. Agora eu vou usar o outro bico, né? Vou usar o outro bico agora. Pessoal, esse é meu primeiro vídeo no canal, né? Então, tô bem animado. É uma vontade que eu tô há bastante tempo de gravar esses vídeos para vocês, de eu decorando os bolos, né? Como eu faço aqui na confeitaria. Tô bem animado e espero que vocês gostem desse vídeo. É o meu primeiro vídeo, né? Mostrando umas técnicas simples aqui de decoração. Eu vou escrever agora no bolo, tá, gente? Umas técnicas simples de decoração, né? Mas é só o primeiro vídeo. Se vocês gostarem, curte, comenta, compartilha, tá bom? Mostra aí para as pessoas que estão começando na confeitaria, porque é legal, né? Sempre, quando eu comecei, eu fiquei viciado em assistir vídeos. Então todo vídeo que aparecia de confeitaria, eu assistia. E foi assim que eu fui aprendendo a decorar os bolos, né? Aparecia uma decoração nova, diferente, que o cliente queria. Pesquisava na internet, né? Via vídeos. E aí eu tomava coragem e dava certo, né? Não vou dizer que todos os bolos ficaram lindos, não vou dizer que todos os bolos deram certo, não. Mas eu nunca desisti, né? Esse é o segredo da confeitaria, gente. O segredo da confeitaria é a persistência, né? É você se dedicar nas decorações, né? É você procurar aprender o ponto correto do chantilly. O segredo está no ponto correto do chantilly. Você acertou no ponto do chantilly, você consegue fazer espatulagem no bolo, você consegue fazer trabalho em bico, né? Então, o segredo é esse. Eu vou escrever agora aqui no bolo: Feliz aniversário, Bia, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, eu vou encostar aqui na paredinha para ele não ficar rodando, tá? Deixa eu ver como é que tá aqui pra vocês, se vocês estão conseguindo ver. Acho que deveria ficar um pouquinho mais alto assim, né, ó. Pra vocês conseguirem ver eu escrevendo no bolo. Bom, nesse vídeo vai assim, mas aí conforme for passando eu vou melhorando, tá bom? Então eu vou escrever Feliz aniversário, Bia. Não é que a minha letra é uma das melhores não, tá, pessoal?
Finalizei já, ó. Tá assim, ó. Tá vendo? Feliz aniversário, Bia. Só vou fazer um detalhezinho com umas rosinhas aqui. E o bolo tá finalizado, tá vendo? Então foi um bolo simples. Sem nenhum tema específico, né? Mas eu gostei do resultado, ficou um bolo bem bonitinho. É um bolo de 2 kg com recheio de doce de leite e ameixa. Vou dar mais uma hidratadinha aqui, porque como eu coloquei ele no saco de confeitar, ele fica meio poroso, tá bom? É só dar uma misturadinha aqui. Coloquei só um dedinho de leite condensado. E agora vem aqui, ó, colocando nesse outro saco de confeitar com esse bico aqui. Só para fazer uns detalhezinhos aqui, fazer umas rosetinhas, tá bom? Vou fazer umas rosetinhas aqui em cima. Pronto. Eu tenho umas pérolazinhas brancas aqui. Eu tenho umas douradas também. Eu vou usar as douradas para dar um tchan no bolo. Vou colocar aqui nas rosetinhas. Essas pitanguinhas eram brancas. Aí eu coloquei num potinho aqui, coloquei um pouco de pó de decoração dourado e aí ele ficou nessa cor, tá bom? Bom, tá ótimo. Muito obrigado para vocês que assistiram o vídeo. Ó, esse aqui foi o resultado final do bolo. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!